broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Pergunta bem básica. Qual o programa da televisão piauiense que você escuta Depeche Mode? Tocado especialmente para o Red Color. Aqui, Falando Nisso. Falando Nisso, gente. Vamos combinar. Deixa eu dizer para vocês. A entrevista nacional dessa semana é com Esteban Clua. O Esteban, ele é doutor em games. Ele sabe muito sobre essa área que precisamos saber mais. Porque quando você fala em games, você pensa em quem é muito fissurado ou viciado em games, ou você pensa em gamificação ou em áreas da tecnologia e inovação, só que tem muita coisa. É uma área acadêmica importante, é uma ferramenta pedagógica importante, é uma área que dá muito dinheiro e é coisa de gente grande, de quem sabe muito. A minha entrevista com o professor Esteban da Universidade Federal Fluminense, enganchei, é muito bacana e é a nacional dessa semana e eu queria dividir com vocês. Vamos ver juntos. O convidado da entrevista nacional do Falando Nisso essa semana é argentino, mas calma, ele veio beber para o Brasil e é um fera na área de games. Ele é uma das autoridades, eu não diria do Brasil, mas da América Latina, porque na verdade ele é super bem relacionado e ele é o Esteban Walter González Clua. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador geral na universidade do Media Lab, é bolsista do CNPq, tem vários projetos nessa área, como eu disse, ele é uma referência na área de games e ele fez computação pela USP, onde ele é formado, mas tem mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro. A minha conversa com ele é sobre games e não poderia ser diferente, porque os games estão tomando conta do mercado de trabalho, da atenção dos jovens, gerando emprego e está chamando a atenção de uma forma única, como nunca aconteceu no Brasil. Por quê, professor Esteban? Como nunca aconteceu no Brasil e no mundo. Sim, é verdade. Na verdade, os games, eles vão além de ser um simples novo produto. Eles são uma nova mídia. Então, imagina 100 anos atrás a revolução, né, que a chegada da televisão causou no nosso cenário da sociedade. Então, algo parecido está acontecendo em relação aos games. Os games, eles são uma nova mídia, uma nova forma de contar as coisas, uma nova forma de trazer conteúdo. Então, nós estamos vivendo esse momento histórico onde os jogos estão realmente se permeando em todos os tipos de afazeres da sociedade. E tem a ver com a internet que está aí, com esse mundo que se apresenta de uma forma nova. Exatamente. E, na verdade, o jogo ele é essencialmente interativo. Entendeu? Ele é vamos dizer assim, o cume da tecnologia interativa que nós temos à nossa disposição hoje em dia. Então, se nós podemos imaginar que num futuro próximo, a interatividade digital, principalmente, vai estar em tudo que é canto, a grande responsável, provavelmente, por esse passo importante no futuro é o caminho dos videogames que nós estamos passando hoje. Quando a gente pensa em videogames, nós temos telespectadores de todas as idades, tem gente que tem um pensamento ainda super antigo em relação aos games. O que dizer para essas pessoas? Porque os games hoje, por exemplo, eles estão em animações, estão no cinema, estão em laboratórios, eles são uma nova forma de ensinar, eles são uma ferramenta absolutamente nova, pedagógica. Como acordar essas pessoas para o poder dos games? Se eu começar agora vou dar uma aula para você de algum assunto qualquer, né? E vou começar a te falar, olha isso e assim, assado, algum determinado assunto de biologia, estou começando a explicar e tal. Agora, você pode em alguns momentos prestar atenção, em alguns momentos deixar de prestar atenção, e o grau de absorção do conhecimento
ele, digamos assim, vai depender de como você está motivado ou interessado em prestar atenção no que eu estou falando. Quando nós estamos numa atividade interativa, e como um game, eu vou te colocar um desafio e você vai ter que começar a processar aquele dado para poder dar um passo naquele assunto. Então, a forma como você aprende, quando eu te dou desafios, quando eu te dou tarefas a serem feitas, é muito mais eficiente, porque você constrói o seu raciocínio, você constrói o seu pensamento. E, sem sombra de dúvida, todos os educadores sabem, né, que quando você participa da construção do conhecimento, seu processo de aprendizado é muito maior. Então, sabendo disso, é claro que está todo mundo interessado em usar esse poder interativo dos games. É usar a distração para reter a atenção. Exatamente. Digamos assim. Sim. Mas é claro que eu estou falando com um cara, olha gente, a gente pesquisou, o Esteban, ele começou a programar aos 8 anos com a linguagem básica para games, a mesma que o Bill Gates usou. Quer dizer, eu estou falando com fera, que descobriu esse poder muito cedo. Como? A gente pode talvez se impressionar, né, de que, bom, eu tenho aprendido com 8 anos, mas na verdade eu acho que... Não faz muito tempo, porque você é super novo. Vamos falar sobre isso. Mas a gente observa na geração atual que talvez 8 anos seja velho já para aprender a programar, porque a geração atual já tem o digital na veia. Né? Você já parou para pensar que as crianças ou muitos adolescentes até hoje nunca viveram uma época onde não existia celular, nunca viveram a não internet, ou seja... Eles não conhecem o mundo analógico. Não conhecem o mundo analógico, né? Então, para essa geração, eu acho que esse cara aprendeu só com 8 anos a programar. Imagina, eu já nasci sabendo. Exato, eu já nasci sabendo. Essa questão dos games é interessante porque, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Uhum. É um mercado de trabalho e aí eu queria que você falasse sobre isso. Sim. Tem muita gente se profissionalizando. Uhum. Em que nível? Como é que o Brasil está colocado no mercado de trabalho e na qualificação acadêmica, globalmente falando? Certo. A gente que trabalha com jogos, né, escuta muito assim, e várias vezes alunos, até mães, né, me dizem, que o meu filho gosta muito de videogames e ele quer trabalhar com videogames. Então a primeira coisa que a gente tem que falar, explicar, né, calma, fazer videogames é muito difícil, porque é muita tecnologia que tem por trás. Sim. É muita programação, é muito hardware, é muita computação, muita matemática. Também tem um lado artístico, que é bastante produção artística. Então, produzir jogos não é assim, né, me divertir assim como quando eu estou jogando. Então, a gente, vários países, inclusive, por exemplo, o Canadá, detectaram que game é absolutamente estratégico para o país. Porque quem sabe fazer um game detém, digamos assim, a ponta da pirâmide da tecnologia que nós conhecemos hoje. Então, quem sabe desenvolver um game, depois sabe desenvolver praticamente tudo em termos das tecnologias digitais. Então, por exemplo, o Canadá colocou o game como uma das prioridades na sua política de desenvolvimento estratégico e várias cidades, inclusive, receberam fomentos muito grandes para atrair desenvolvedores de games de vários países, inclusive tem um monte de brasileiro lá, sabendo que criando um polo tecnológico, trazendo cérebros que trabalham na área e são bons na área de games, eles na verdade estão criando uma base tecnológica para tudo. Porque o game, ele é multidisciplinar. Num game você precisa gente de computação, gente de arte, gente de comunicação, gente de marketing, gente de vendas, gente de negócios, gente que conhece até a educação a fundo. Sim, claro. Né? Então claro. é uma área que, digamos assim, atrai os conhecimentos de ponta de várias áreas diferentes para produzir digamos assim, um produto só. O Brasil ele tem o lado bom e o lado ruim. Né? Qual é o lado bom? O lado bom é que nós somos muito criativos, nós gostamos de tecnologia, nós
nós somos candidatos natos a sermos bons desenvolvedores de games, porque o game ele requer essa criatividade, essa assim, esse gosto pelo novo, né, que o brasileiro tem. E por causa disso, digamos assim, nós somos um celeiro de bons desenvolvedores que, inclusive, infelizmente, de certa forma, já exportamos gente demais para fora. Né? Infelizmente, digo, porque é uma pena que esse povo esteja em outros países e eles poderiam estar aqui. Inclusive, países que competem a nível de ter bons desenvolvedores de software, assim como o Brasil, é a China e a Índia. Olha. Só que, mundialmente, sabe-se que o indiano e o chinês, eles não são criativos como o brasileiro é. Então, se o indiano, o chinês e o brasileiro são bons desenvolvedores de software, são ótimos, são profissionais muito bons para a indústria de tecnologia de informação, para a indústria de games, o brasileiro sai na frente, porque além de ser bom em programação, em desenvolvimento, ele é criativo. Por que não se junta, né? Estão todos nos BRICS, né? Exatamente. Por que não se junta? É impressionante que não junta essa energia, essa capacidade. O lado ruim... Sim. O lado ruim é que, infelizmente, o Brasil tem uma série de dificuldades, principalmente assim para relacionadas a aspectos fiscais, de abrir empresas multinacionais no país e tudo, e acaba que o Brasil nunca foi muito atrativo para grandes estúdios se fixarem aqui. É a burocracia, é a quantidade de impostos, tudo isso foi sempre muito pouco convidativo para que grandes indústrias, grandes publicadoras de jogos se instalassem no Brasil. Então, isso acabou gerando um problema, assim, de nós termos muita gente altamente qualificada, né? No entanto, a falta de empresas tops, né, de desenvolvimento no país, em função, principalmente, da dificuldade fiscal e burocrática. Em contrapartida, a gente percebe que as universidades, você é prova disso, está na Universidade Federal Fluminense, você está aqui no Piauí porque você veio fazer parte de uma banca de mestrado, onde um aluno, Alexandre Tostenko, apresentou um trabalho que tem a ver com games, né? O que passa pela cabeça de quem joga, né? Qual foi o tema do trabalho dele? Ele faz uma análise do jogo Dota. O Dota é um jogo muito popular. Quem joga sabe muito bem o que é o Dota, né? Um jogo que tem milhões e milhões de usuários. E esse jogo ele é baseado em formação de equipes. Ou seja, você precisa de formar equipes que vão jogar umas contra as outras. Só que se eu formar uma equipe com um monte de cara ruim e um cara bom, esse cara bom na equipe vai se sentir mal. Pô, todo mundo aqui é ruim, né? E eu bom aqui, então ele vai se sentir mal naquela partida. Sim. Então, ele desenvolveu um método onde uns algoritmos e umas estratégias computacionais que tentam colher os dados dos jogadores e montar equipes tops. Não necessariamente tops, mas equilibradas, né? Que são por exemplo, gente que não é muito boa, mas então um monte de gente que não é muito boa. Legal. O cara que é bom, ele quer gente boa do lado. O cara que não é muito, é que nem futebol. Eu não quero jogar no time do craque lá, porque eu vou me dar uma Que interessante, você veio para uma banca de uma dissertação de mestrado sobre isso, né? E de repente você veio do Rio para cá e a gente vê que as universidades hoje estão trabalhando na área de tecnologia com todo tipo de tema, com todo tipo de recorte na área de tecnologia. Ou seja, a tecnologia democratizou também o ensino nas universidades, os interesses que faz vocês conversarem melhor. A nossa universidade está melhor em relação a isso, academicamente falando, em termos de qualidade? Vou te contar uma coisa. A Universidade Brasileira. Sim. Vou te contar um fato interessante, mas da minha área de games, porque eu também não posso responder sobre tecnologia de maneira geral. Da nossa área. Uns 3 anos atrás, nós convidamos para o SB Games, que é a maior conferência na área de games do país e da América Latina, nós convidamos um pesquisador, talvez um dos mais renomados do mundo na área de games, para vir. Ele veio assim sem conhecer muito o Brasil, na verdade nada, né? E quando ele veio, ele falou assim, olha, vocês, a nível de indústria, o Brasil realmente não está equiparado como o Canadá ou como a Alemanha.
Mas a nível acadêmico, eu estou vendo que vocês estão equiparados com os tops. Espantado, né? Os trabalhos científicos que vocês estão fazendo, a quantidade de universidades que trabalham no tema, vocês são comparados com os 5 maiores países que trabalham com jogos no mundo. Você gostou do trabalho do Alexandre? Muito, muito. É um trabalho extremamente valioso do ponto de vista acadêmico, porque ele realmente resolve um problema complicado, computacionalmente falando, mas também um problema muito interessante do ponto de vista de mercado. E infelizmente, muitas outras teses, normalmente, assim, não tem uma aplicabilidade muito grande, né? Isso se critica até no meio acadêmico, isso aqui vai resolver um problema que não serve para nada. No caso dele, é um trabalho muito relevante academicamente, mas também do ponto de vista de mercado. Interessante. Ele é bem aplicado. Qual é o seu game preferido? Atualmente, eu gosto de shooters de primeira pessoa. Eu estou agora jogando o Battlefield Hardline e que estou amando. Você é um desenvolvedor, né? Então, para quem está a fim de entrar nessa área, o mercado de trabalho está pronto para receber essas pessoas? Tem vaga no mercado? Tem interesse? Tem demanda? O mercado é muito grande, é um mercado multibilionário. Já é mais do que sabido que a indústria de games hoje já ultrapassou 3, 4 vezes a indústria de cinema e de filmes, né? Só que nós hoje, desenvolver um game hoje, nós temos tantas tecnologias e agilidade para desenvolver games, e a distribuição de games ela é relativamente simples, de forma que hoje nós temos um volume muito grande de gente desenvolvendo games. Então, é um mercado grande, sem sombra de dúvida, bom, né? mas não é para aventureiros. Eu diria assim, há uns 20 anos atrás, se você fosse aventureiro, talvez você se desse bem. Não é para amador, hoje já não é mais tem que ser assim. profissional. Sim, então é um mercado fácil, assim, existe um mercado, é um grande volume de mercado, mas você não pode se atirar assim doido. Sem dúvida. Né? O Fantástico mostrou uma matéria que mostra o ponto de vista negativo da questão dos games, onde mostra a questão da pedofilia, as pessoas fazem tudo para conquistar pontos, para mudar de fase, a clonagem, muita coisa. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso que o game é uma nova mídia, é uma nova forma de comunicação, uma nova forma de interagir, né? Então, e como qualquer outra mídia, qualquer outro meio de comunicação, você pode fazer coisas excelentes, mas você também pode destruir vidas. Né? Assim, qualquer meio de comunicação tem também um lado nocivo. Então não é diferente. Para encerrar, vamos falar do SB Games? Certo. Novembro, Teresina será a sede desse evento incrível que tem tudo a ver com você, porque você que pensou tudo isso, né? O que é exatamente o SB Games? Qual é o público dele? Por que vai ser bom para Teresina sediar esse evento? A SB Games é o Simpósio Brasileiro de Games. E ele hoje é o maior evento na América Latina toda, tanto que vem gente de vários países, principalmente da América Latina, na área de games. Mas ele é um evento para o desenvolvedor, ou seja, não é para o consumidor. Né? É um evento assim, gigantesco. Vem gente do Brasil inteiro para cá que desenvolve. Todo mundo que tem alguma coisa a ver com fazer jogos vai está aqui. Então é um evento de negócios, de informação. De negócio, de técnico, de artístico. Então, por exemplo, uma das partes preferidas hoje do SB Games para mim é o Festival de Jogos Independentes, onde desenvolvedores independentes do Brasil inteiro e da América Latina inteira enviam seus jogos independentes produzidos e se selecionam os melhores e se apresentam, se dão palestras, é uma vitrine e vem investidores. Exatamente, e vem investidores não só do Brasil, mas investidores de outros países para ver e descobrir talentos e a gente descobre assim produções fantásticas. Então eu diria assim, é um privilégio muito grande de Teresina estar recebendo um evento desse porte e seria um desperdício muito grande alguém que tenha uma pontinha, né, a ver com, ou de interesse, ou que já trabalha, ou que tem um interesse futuro com a indústria de videogames, ou a parte científica dos videogames, não está presente.
Claro, Então claro. é uma chance incrível. única. Vai ser em novembro, gente. Vai ser, se eu não me engano, 10, 11, 12. 10 a 12 de novembro. 10 a 12 de novembro. É claro que a gente vai estar cobrindo, vai estar mostrando tudo para vocês. O Esteban vai estar de volta, mas muita gente do Brasil inteiro. Eu queria dedicar especialmente essa entrevista incrível com o Esteban ao pessoal do IFP, da Universidade Federal do Piauí, da UESP e a todo mundo que é vidrado em tecnologia, que eu acho assim que é uma área muito bacana, de grande investimento e que o Piauí está super acontecendo para ser quem a gente é, fazendo essas conexões todas nacionais, internacionais. É muito legal. E ter você aqui pra gente foi incrível, realmente. Não, foi incrível para mim. Bem-vindo. Obrigado. Volta mais vezes, tá bom? Com certeza. E ele tá indo pra praia, viu? Depois a gente vai contar pra gente, porque quando vai conhecer o nosso litoral. Ele vai criar um game no nosso litoral, vai se inspirar. Obrigada, Esteban. Obrigado. Esteban, argentino, mas só fez nascer lá, tá? Coração é brasileiro. Você tinha que ter um defeito, né? É brincadeira, a gente é da paz, acho que globalizou mesmo tudo e a gente não é contra ninguém, tá todo mundo no mesmo globo. Deus que fez o Brasil foi o mesmo que fez a Argentina, foi o mesmo que fez Cuba, foi o mesmo que fez todos os lugares, né? E tá valendo com tecnologia então e na internet, tá valendo tudo mesmo do bem, tá? O Esteban foi a nossa entrevista nacional do Falando Nisso de hoje. Voltamos aos estúdios. Eita, eu te roubei muito tempo. Muito legal a entrevista. O professor Esteban vai voltar ao Piauí em novembro, quando acontece a SB Games e onde estarão os maiores desenvolvedores de games da América Latina. E é claro que a gente vai voltar a conversar com ele e com outras feras também dessa área. Bom, eu queria, antes de ir para o intervalo comercial, dividir as duas dicas de livros da Anchieta, que tem 2 endereços na Álvaro Mendes e na Nossa Senhora de Fátima, aqui em Teresina, na Zona Leste, mas também em São Luís, na Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. Lá a Livraria Anchieta, a Livraria Moderna. Pablo Escobar, Meu Pai, as histórias que não deveríamos saber. Quando a gente achava que sabíamos tudo sobre Pablo Escobar, aí veio essa publicação, né? Ele foi um dos piores criminosos, né? Você sabe, da história da América Latina, né? Outro dia saiu uma matéria enorme dele no Fantástico, muitos relatos disponíveis sobre ele foram contados mundo afora, e aí tem esse relato contado pelo próprio filho, que viveu escondido durante muito tempo. Realmente foi um criminoso em larga escala, em todos os sentidos. Todos os números que envolvem Escobar são números grandes ligados ao crime e o filho resolveu escrever a própria história do pai. É uma versão do filho. E esse aqui é Bom Dia, Mr. Mandela, a secretária pessoal do líder humanitário, em um relato absolutamente impressionante, né? Foi ela mesma quem escreveu, é um livro muito elogiado pela crítica. Na verdade, antes de morrer, esse livro foi lançado exatamente porque a secretária dele resolveu mostrar ao mundo qual a versão dela, a visão dela sobre isso. Ela trabalhou com o Mandela de 2002 até a morte dele, então foram muitos anos aí dedicados ao Mandela, e ela diz aqui na orelha do livro, eu estava vendo, a Zelda, né, que é a secretária dele que escreveu, se eu conseguir modificar uma vida ao tocar outra com a minha história, terei cumprido a minha obrigação. É a Zelda Lagrange que escreveu esse livro. É uma história realmente muito fantástica, ela trabalhou com ele até 2013, que foi quando ele nos deixou, quando ele faleceu, e aí é uma história muito bonita. São as duas dicas da Livraria Anchieta, que está em plena volta às aulas do segundo semestre, e a gente quer dividir esse VT com vocês da volta às aulas da Anchieta. Vamos ver. Para você que fica super preocupada com os gastos escolares, a Livraria Anchieta preparou uma promoção super poderosa. Super descontos Anchieta. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 30% de desconto. Cadernos com até 50% de desconto. Livros acadêmicos com o menor preço do mercado. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta local. Super descontos Anchieta. Corra para não perder. Livraria Anchieta. Bom, eu vou para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai conversar com o pessoal do projeto Geração Interativa da Fundação Viver com Dignidade. A gente vai agora com Red Color e já estamos de volta.